Emma, volume 1, capítulo 5. Não sei qual é sua opinião, senhora Weston, disse o Sr. Knightley, sobre essa grande intimidade entre Emma e Harriet Smith, mas eu a considero uma coisa ruim. Ruim? É mesmo? Por quê? Acho que uma não vai fazer nenhum bem à outra. Você me surpreende. Emma só pode fazer bem a Harriet, e por oferecer a ela um novo objeto de interesse, podemos dizer que Harriet faz bem a Emma. Eu tenho acompanhado a intimidade das duas com o maior prazer. Quanta diferença entre o que sentimos. Achar que uma não vai fazer nenhum bem à outra. Esse, de certo, será o começo de uma das nossas brigas sobre Emma, Sr. Knightley. Talvez a senhora pense que eu vim aqui brigar de propósito, sabendo que o Weston não está em casa e que ainda terá de se defender sozinha. Sr. Weston, sem dúvida, me apoiaria se estivesse aqui, pois pensa exatamente como eu sobre o assunto. Estávamos falando disso ontem mesmo e dizendo que felicidade era para Emma que houvesse uma menina assim com quem se associar em Hargebury. Sr. Knightley, não admitirei que o senhor seja juiz desse caso. O senhor está tão acostumado a viver sozinho que não sabe o valor de uma companhia. Talvez nenhum homem saiba julgar o conforto que uma mulher sente estando ao lado de alguém de seu próprio sexo, depois de ter sido acostumado a isso a vida inteira. Posso imaginar sua objeção a Harriet Smith. Ela não é a jovem superior que a amiga de Emma deveria ser. Mas, por outro lado, Emma deseja torná-la mais bem informada, e isso será um incentivo para que ela própria leia mais. Elas irão ler juntas, e o que Emma pretende, eu sei. Emma vem pretendendo ler mais desde que tinha 12 anos. Já vi muitas listas que ela fez em épocas diversas de livros que pretendia ler inteiros. E eram listas muito boas, muito bem escolhidas e muito bem arrumadas. Às vezes por ordem alfabética, às vezes segundo outra regra qualquer. A lista que Emma fez quando tinha apenas 14 anos, eu me lembro de achar que mostrava tão bem sua capacidade de escolher que a guardei durante algum tempo. E imagino que tenha feito outra ótima lista agora. Mas desisti de esperar qualquer aplicação constante à leitura por parte de Emma. Ela jamais vai se submeter a algo que queira esforço e paciência e uma submissão de imaginação à racionalidade. Onde a senhorita Taylor fracassou em estimular, posso afirmar com segurança que a senhora Smith não fará nada. A senhora jamais conseguiu persuadi-la a ler nem metade do que desejava. Sabe que isso é verdade. Ouso dizer, respondeu a senhora Weston, sorrindo, que achava isso na época, mas desde que nos separamos, não consigo lembrar de Emma deixando de fazer alguma coisa que eu desejasse. Esse é o tipo de lembrança que ninguém deseja despertar, disse o Sr. Knightley, com veemência, e por 1 ou 2 instantes desistiu. Mas eu, acrescentou então, que não tive tal feitiço lançado sobre os meus sentidos, ainda preciso ver, ouvir e lembrar. Emma se estraga por ser a mais inteligente da família. Aos 10 anos, tinha o infortúnio de ser capaz de responder a perguntas que eram difíceis para a irmã de 17. Ela sempre foi rápida e confiante, e Isabela lenta e tímida. E desde os 12 anos, Emma é senhora da casa e de todos vocês. A mãe era a única pessoa capaz de lidar com ela. Emma herdou as habilidades da mãe e deveria tê-la tido por perto para controlá-la. Não teria sido bom para mim, Sr. Knightley, depender da sua recomendação se eu houvesse deixado a família do Sr. Woodhouse para ir buscar outro emprego. Acho que o senhor não teria me elogiado para ninguém. Tenho certeza de que sempre me achou inadequada para o posto que ocupava. Sim, disse ele sorrindo, a senhora está melhor aqui. É muito adequada para uma esposa, porém nem um pouco para uma preceptora.
mas estava se preparando para ser uma esposa excelente durante todo o tempo que passou em Hartfield. Talvez não tenha dado a Emma a educação tão completa que seus talentos prometiam, mas estava recebendo uma educação muito boa dela, na importante questão matrimonial de subjugar sua própria vontade e fazer o que lhe mandam. E se Weston me tivesse pedido que lhe recomendasse uma esposa, eu de certo teria mencionado a senhorita Taylor. Obrigada. Haverá muito pouco mérito em ser uma boa esposa para um homem como o Sr. Weston. É por essa razão que, para falar a verdade, temo que a senhora tenha sido desperdiçada e que, com toda disposição para suportar, não haverá nada para ser suportado. Mas não nos desesperemos. Weston talvez fique irritadiço devido ao excesso de conforto, ou talvez o filho lhe dê problemas. Espero que isso não. Não é provável. Não, Sr. Knightley, não preveja aborrecimentos dessa fonte. De jeito nenhum, eu apenas mencionava possibilidades. Não afirmo ter o talento de Emma para prever e adivinhar. Espero de todo o coração que o rapaz seja um Weston em mérito e um Churchill em fortuna. Mas Harriet Smith, ainda não terminei de falar sobre Harriet Smith. Eu a considero o pior tipo possível de companhia para Emma. Ela própria não sabe nada e encara Emma como alguém que sabe tudo. Lisonjeia de todas as maneiras e, o que é pior, sem saber. Sua ignorância rende uma lisonja por hora. Como Emma pode imaginar que ela própria tem algo a aprender quando Harriet está ali? Com inferioridade tão encantadora? E quanto a Harriet, eu me arriscarei a dizer que ela também não ganha com essa intimidade. Hartfield só a deixará insatisfeita com os outros lugares que frequenta. Harriet ficará apenas refinada o suficiente para sentir-se desconfortável entre aqueles com quem foi levada a viver devido a seu nascimento e suas circunstâncias. Terei muito me enganado se as doutrinas de Emma de fato aprofundarem a mente ou tenderem a fazer a menina se adaptar racionalmente às variedades de sua posição. Elas apenas lhe dão um polimento. Eu ou dependo mais do bom senso de Emma do que você, ou estou mais ansiosa pelo conforto atual dela, pois não posso lamentar essa intimidade, como ela parecia bem ontem. Ah, a senhora prefere falar da aparência a falar da mente dela, não é? Muito bem, não vou tentar negar que Emma é bonita. Bonita? Diga antes que é linda. Pode imaginar algo mais próximo da beleza perfeita do que Emma inteira? Rosto e silhueta? Não sei o que posso imaginar, mas confesso que raramente vi um rosto ou uma silhueta mais agradável do que os dela. Mas sou um velho amigo parcial. Que olhos, verdadeiros olhos cor de mel, e tão brilhantes, feições harmoniosas, expressões francas, com uma pele, que corada e saudável, e com um tamanho e uma altura tão bonitos, uma postura tão firme e ereta. Vê-se a saúde não apenas em suas faces coradas, mas em sua expressão, sua cabeça, seu olhar. Às vezes ouvimos dizer que uma criança é a imagem da saúde, e Emma sempre me passa a ideia de ser a imagem perfeita de um adulto saudável. Ela é um encanto, não é, Sr. Knightley? Não encontro nenhum defeito na aparência dela, respondeu ele. Considero-a tudo o que a senhora descreve. Adoro olhá-la. E acrescentarei este elogio. Não a considero vaidosa em relação à aparência. Para uma pessoa tão bonita, ela não me parece muito preocupada com o assunto. Sua vaidade é de outra natureza. Senhora Weston, ninguém vai me convencer a não desgostar dessa intimidade de Emma com Harriet Smith, ou do meu temor de que vá fazer mal a ambas. E eu, Sr. Knightley, estou igualmente firme em minha confiança de que essa intimidade não fará mal nenhuma a elas. Apesar de todos os pequenos defeitos da minha querida Emma, ela é uma moça excelente. Onde veremos uma filha melhor? Ou uma irmã mais generosa? Ou uma amiga mais verdadeira?
Não, não. Ela tem qualidades nas quais se pode confiar. Jamais levará alguém a fazer algo errado. Não cometerá nenhum engano duradouro. Onde Emma erra uma vez, ela estará 100 vezes no direito. Muito bem, eu não vou mais aborrecer a senhora. Emma será um anjo e eu guardarei minha rabugice até o Natal e a chegada de John e Isabella. John tem uma afeição racional e, portanto, nada cega por Emma. Isabella sempre pensa como o marido, a não ser quando ele não tem receios suficientes pelas crianças. Tenho certeza de que eles vão concordar comigo. Sei que todos vocês a amam demais para serem injustos ou cruéis, mas perdoe-me, Sr. Knightley, se tomo a liberdade, o senhor sabe que eu me reservo parte do privilégio que a mãe de Emma teria de mencionar que acho que discutir demais essa intimidade com Harriet Smith não trará nenhum bem. Por favor, me desculpe, mas supondo-me que qualquer pequena inconveniência possa surgir dessa intimidade, não devemos esperar que Emma, que não deva obediência a ninguém a não ser ao pai, que aprova inteiramente a amizade, vá cortá-la enquanto lhe der prazer. Dar conselhos foi minha função durante tantos anos que o senhor não haverá de se surpreender se o hábito se manteve até certo ponto. Nem um pouco, exclamou ele. Agradeço muito por ele. É um conselho muito bom e terá um destino melhor que os seus outros em geral, pois será seguido. A senhora John Knightley se alarma com facilidade e talvez fique nervosa pela irmã. Não se preocupe, disse o Sr. Knightley. Eu não farei um alvoroço. Não falarei do meu mau humor para ninguém. Tenho um interesse sincero por Emma. Isabella não parece ser mais minha irmã do que ela. Quase nunca me causou um interesse maior, talvez nunca. Existe uma ansiedade, uma curiosidade no que se sente por Emma. Eu me pergunto, qual será o destino dela? Eu também me pergunto, disse a senhora Weston com doçura. Muito. Ela sempre declara que nunca vai se casar. O que, é claro, não significa nada. Mas eu acredito que jamais tenha visto um homem de quem gostou. Não seria uma coisa ruim para Emma se apaixonar perdidamente por alguém adequado. Eu gostaria de ver Emma apaixonada, e sem saber se é correspondida. Isso lhe faria bem. Mas não há ninguém aqui por perto para despertar sua afeição. E ela passa tão pouco tempo fora de casa. De fato, parece que no presente há tão pouco quanto é possível para fazê-la desistir de sua resolução, disse a senhora Weston. E enquanto Emma estiver tão feliz em Hatfield, não posso desejar ver nascer um sentimento que traria tantas dificuldades para o Sr. Woodhouse. Não recomendo que Emma se case por enquanto. Embora não seja minha intenção menosprezar o matrimônio, asseguro-lhe. Parte da intenção da senhora Weston era ocultar o máximo possível algumas ideias acalentadas por ela e pelo Sr. Weston sobre o assunto. Os habitantes de Randalls tinham desejos a respeito do destino de Emma, mas não desejavam que suspeitassem deles. E a transição tranquila feita logo depois pelo Sr. Knightley ao perguntar o que o Sr. Weston está achando do tempo, vai chover, a convenceu de que ele não tinha mais nada a dizer ou deduzir sobre Hatfield.